Olá, minha gente querida. Um bom dia a todos. Bom domingo de outono. Lindo. Hoje eu quero ler para vocês uma história. Uma história de uma página que se chama Jus Brasil. Deve ser uma página da Justiça. Jus Brasil, acho que é uma página da Justiça. É um artigo escrito, uma história, escrita por Luiz Flávio Gomes, que chama Pausa para a Reflexão. A parábola do aquário. Como toda boa história, começa assim. Era uma vez um aquário onde viviam peixes grandes, médios e pequenos. Ali imperava a lei do mais forte. Os alimentos atirados pelo Criador eram disputados. Primeiro comiam os maiores, o que sobrava destes era devorado pelos médios, e o que sobrava dos médios era disputado pelos pequenos. Na falta de outro alimento, os grandes devoravam os médios, por sua vez devoravam os pequenos. É a lei do mais forte. Havia um peixinho ali no aquário, pequenininho, que morava no fundo do aquário, onde estava a salvo da fome e da gula dos demais. Ali naquelas profundezas, poucas vezes caía algum alimento. Mas o peixinho, ao invés de maldizer da sorte, enganava a fome, distraindo-se a contemplar os desenhos dos azulejos, as plantinhas, a areia branca e as pedrinhas brilhantes que enfrentavam o fundo do aquário. Deve ser enfeitavam, né? Mas aqui está escrito enfrentavam. Bom, tudo bem. Um belo dia, o peixinho descobriu um ralo por onde saía a água do aquário. Admirado, exclamou: Ué, então este aquário não é tudo? Existe outro lugar onde se pode viver? Para onde irá essa água que não para de escorrer? Ele ficou interessado. O peixinho curioso tentou passar pelo ralo. Como os vãos fossem muito estreitos, ele se dispôs a fazer sacrifício e emagrecer até poder passar para o outro lado. E foi assim que dias mais tarde, bem mais magro e ainda assim perdendo algumas escamas na travessia, ele conseguiu seu intento. Ele conheceu pela primeira vez na vida o que era a água corrente. Uma delícia, uma maravilha. O peixinho ia pulando feliz pelo rego de água, deslumbrado com tudo isso, e o rego d'água levou o peixinho até uma enxurrada. Aí começa, né? Vai que vai. Na enxurrada ainda havia mais água. A correnteza era forte, nem era preciso nadar. Bastava soltar o corpo, maravilha. Quantos peixinhos, quantos barquinhos de papel. E o sol, que coisa linda, pensava o peixinho, né? Aí ele pensou assim, e aqueles bobos lá no aquário, pensando que aquilo fosse tudo, aquela água suja e parada, coitados. E a enxurrada levou o peixinho para um riacho. O peixinho nunca pudera imaginar tanta água junta. Nunca viram tantas crianças nadando, nunca viram mulheres lavando roupa e cantando. Nunca viram tantas plantas, flores, beleza junta. E julgou que estivesse delirando, bichinho. Quanta comida, quanta água, quanto lugar onde viver em paz, quanta felicidade para todos. Ah, aqueles pobres diabos lá no aquário. Se vissem tudo isso, e o riacho levou o peixinho para o rio. Não, não é possível. Isso não existe. Olha quanta água, parece não ter fim.
quanta comida, quanto sol, quanta luz, quanta beleza. E foi assim extasiado, maravilhado, deslumbrado, quase não acreditando em seus próprios olhos, que o peixinho, levado pelo grande rio, chegou enfim ao mar. Aí, diante daquele infinito de águas, de alimentos, de luz, de cores, de plantas, de um mundo de coisas maravilhosas, diante daquela majestade toda, o peixinho chorou. Olhou comovido, agradecido, porque a alegria era tanta que não cabia dentro de si, e chorou, sobretudo de pena de seus companheiros que haviam ficado no aquário, naquelas águas poluídas, escuras, paradas, estagnadas, espremidos, pensando viver no melhor dos mundos. E o peixinho, então, resolveu voltar a contar uma boa nova a todos. Isso me lembra o mito da caverna também, né? Um pouco, lembra um pouquinho. O peixinho voltou do mar para o rio com sacrifício, pois agora a viagem era contra a correnteza. Do rio para o riacho, do riacho para a enxurrada, da enxurrada para o rego d'água e do rego d'água para o fundo do aquário. Atravessou o ralo de volta. Desse dia em diante, começou a circular pelo aquário um boato de que havia um peixinho contando histórias mirabolantes, falando de um lugar muito melhor para viver, um lugar de paz e amor, um lugar de fartura infinita, onde ninguém precisa fazer sacrifício, nem devorar uns aos outros. Todos acorrem ao fundo do aquário para saber da novidade. Os grandes, os médios, os pequenos. Todos queriam saber o que era preciso fazer para chegar a esse mundo maravilhoso. Aí o peixinho, mostrando-lhes o ralo, explicou que, para chegar nesse mundo, era preciso algum sacrifício, pois a passagem era realmente estreita. Segundo o tamanho, uns teriam que sacrificar-se mais que os outros. E os peixes pequenos passariam a seguir o peixinho, enquanto os médios e os grandes consideravam-no maluco e visionário. Lógico, né? Onde já se viu? Impossível passar por aquele vãozinho, não tão estreito. Só louco mesmo, os grandes e os médios falavam. E a história do peixinho se alastrou, de tal maneira que modificou a vida do aquário e perturbou o sossego dos peixes grandes e dos médios. Estes acabaram por matar o peixinho para acabar com aquelas besteiras. Mas a história do peixinho nunca morreu. Continuou vivendo, pois suas mensagens imortais passavam de geração a geração. Até hoje a sua história é lembrada no aquário. Até hoje aos que creem. E até hoje aos que também que podem passar pelo ralo e os que jamais conseguirão fazê-lo. Porque quanto maior e mais poderoso, tanto maior será o sacrifício exigido. Essa é uma parábola para reflexão. Repare, né? Da página Jus Brasil. Jus Brasil. É isso, minha gente. Esse recado que eu queria dar a vocês hoje, uma reflexão de que quanto mais maior e mais poderoso, maior é o sacrifício. Tenham todos uma boa semana, um bom domingo a todos e até breve. Um beijo no coração.